no nosso calendário, tá? O nosso anfitrião, Fábio Alho, está aqui presente, nós acabamos de falar. Eu queria também colocar para os senhores que a ABAR, ela também, nesse momento, vários dos senhores já receberam, nós tivemos um trabalho excelente feito aí sob a coordenação de várias pessoas na área de saneamento, aí o Carlos Roberto, o Alceu, a Vanessa e vários outros, eu peço perdão, porque são muitos, contribuíram bastante para que a gente saísse com as 20 recomendações da ABAR no que tange a questão do saneamento, e esse trabalho saiu, eu tive ontem lendo o trabalho saiu de uma forma excelente, tá? Essas recomendações, inclusive muitas delas, eu entendo que elas podem também ser compartilhadas aos demais segmentos, em função de que ela foi dividida em aspectos jurídicos, institucionais, aspectos operacionais e aspectos econômico-financeiros. Outro ponto que eu queria colocar para os senhores é a questão da postura que os dirigentes das agências reguladoras têm que tomar nesse momento. A gente sabe que a pressão, principalmente a pressão política, e aí quando a gente fala em questão política, vem a questão do populismo, tem pressionado muito o poder concedente, e aí vem a pressão do poder concedente em cima das agências reguladoras, para que a gente termine tomando decisões que às vezes são decisões que lá na frente podem ter repercussão muito negativa para a prestação de serviços, como perda do equilíbrio econômico das prestadoras, a questão de se estar dando isenção para camadas que não se permite essa isenção, a questão de você não poder também fazer uma cobrança, não haver corte de serviço. Então, é uma preocupação nossa da ABAR, que os reguladores, principalmente os seus dirigentes, nesse momento, eles possam ter muita serenidade para que essas medidas não possam também repercutir lá na frente de uma forma negativa na prestação de serviço e, consequentemente, quem mais sofre quando você tem uma situação como essa é o próprio usuário, tá certo? Então, as minhas palavras, eu queria ser muito rápido, até porque eu acho que essa modalidade de web a gente tem que ser o mais objetivo possível, e queria dar as boas-vindas para a todos os senhores e senhoras, desejar que nós temos aí eu acho, né, nossa primeira câmara, a reunião das câmaras temáticas via web, e isso é muito importante que a gente deixe aqui registrado, isso é histórico para a ABAR. Esse momento também tem proporcionado que a gente mude muito as percepções, a modalidade de trabalho que vinha sendo realizado. Então, eu acho que nós vamos tirar também alguma coisa de positivo nessa situação caótica que estamos vivendo. Mas, enfim, desejo a todos um bom trabalho, um bom aprendizado, e que a gente possa, cada vez mais, através dessa nossa união, contribuir para o fortalecimento da regulação. Bom, podemos dar início? Eu queria, Dalton, por favor, se me permite, presidente e o coordenador, como anfitrião virtual, eu quero agradecer a generosidade da presidência, na pessoa do presidente Fernando Franco, da coordenação da Câmara Técnica de Assuntos Institucionais Jurídicos, do presidente Dalton, diretor-geral Dalton, a secretariada executiva desse conselho, o Carlos, a Flavine, que muito bem conduz esses trabalhos e tanto enriqueceu pela qualidade técnica operacional dessa Câmara Técnica, de tão nível que os palestrantes
se superam a cada reunião, a cada encontro que a gente realiza. Então, só fortaleceu essa Câmara Técnica. Eu parabenizo a escolha do coordenador, o novo coordenador, o Dalto, para poder ajudar-nos também nessa Câmara Técnica, em parceria com o doutor Carlos, a doutora Flavinha. Acho que a gente tem muito ainda a acrescentar, principalmente nesse período pandêmico que o Brasil e o mundo passam. E agradeço aí a referência a Manaus, ao Amazonas. Nós fomos, a gente pode dizer que foi o epicentro da doença aqui, do vírus. Efetivamente, passamos por grandes dificuldades, ainda estamos passando, estamos numa volta gradativa aqui, mas um momento muito difícil que passamos, e sinto não poder recebê-los aqui na cidade de Manaus, na capital do Amazonas, mas naturalmente é uma segurança à saúde de todos, à saúde principalmente no bem-estar de todos vocês. A tecnologia nos aproxima, a gente vem realizando webinar frequente em relação a todos os assuntos em pauta. Isso fortalece a associação, a ABAR, isso fortalece as agências reguladoras associadas, e agradeço aí a deferência à cidade de Manaus, a manutenção de poder ainda ser esse anfitrião, mesmo que virtual, mas com muita consideração e respeito, e tenho certeza que as palestras que vão suceder nas câmaras técnicas, seja de assuntos institucionais jurídicos, de saneamento, de gás, enfim, que vamos estar em todas nelas na abertura nos dias subsequentes, possam fluir de uma forma muito boa e com aproveitamento real. Agradeço a todos, dou boas-vindas virtualmente também, e a referência a Manaus é um agradecimento muito especial. Passamos, como todos no Brasil, dificuldades enormes aqui, e a gente vem superando com a ajuda de Deus e com o apoio dos amigos, principalmente da regulação. Muito obrigado e uma excelente Câmara Técnica a todos vocês. Bom, vamos dar, então, início. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Quero cumprimentar e agradecer a todos vocês que estão participando desta primeira reunião da CTG GCS, a Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, Institucionais, Governança e Controle Social da ABAR. Então, nós estamos hoje de modo diferente, né? Não presencial, mas sim virtualmente, e estamos todos aqui unidos, infelizmente por esse momento difícil, mas eu acho que essa distância está unindo a gente cada vez mais. Então, sejam todos aí bem-vindos. Quero cumprimentar e agradecer o presidente da ABAR, Fernando Franco, que me confiou e convidou para essa missão de coordenar a CTG, em substituição ao nosso amigo Luiz de Torres, lá da Agenersa, que, em função do fim do seu mandato, ele teve que, então, sair e ele que coordenava aqui a CTG, e eu passo, então, após o convite do presidente Fernando, eu aceitei esse desafio, então eu quero aqui agradecer essa confiança do presidente. Quero também agradecer e parabenizar o nosso anfitrião virtual, Fábio Alho, aí da AGEMAN de Manaus, vice-presidente da ABAR, região norte, e também a secretaria lá da ABAR, em nome do Silvio Diniz. Quero agradecer e parabenizar a todos que estão envolvidos, aí, a Kênia, a Luciano e os demais, que estão dando suporte e viabilizando a realização dessa reunião. Não só essa, como as demais reuniões, os nossos webinars que estão acontecendo semanalmente e que têm trazido muito aprendizado a todos nós. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Dalto Fávero Brock, eu sou economista, estou aqui na direção geral da Ares PCJ, Agência Reguladora do Interior de São Paulo, no formato de consórcio público intermunicipal. Regulamos aqui 60 municípios paulistas. E eu sou membro do Conselho Fiscal da ABAR
e agora, com esse honrado convite, eu estou aqui também coordenando a CTG. A CTG-GCS, ela também conta com apoio de 2 secretários executivos, que estão aqui presentes conosco, a Flavine, doutora Flavine Meg Mendes, é procuradora-geral da Genesa, ela é doutoranda em Políticas Públicas e mestre em Direito Público pela UFRJ, e o Carlos Roberto de Oliveira, doutor Carlos Roberto, que recentemente recebeu o título de doutor, ele que é procurador licenciado aqui da área PCJ, o Carlos, trabalhamos juntos há praticamente uns 12 anos, Carlos, mais ou menos isso. Doutor Dalto, o senhor me permite uma parte. Um time desse fica fácil o seu trabalho, viu? Você me desculpe. Eu também acho, estou tranquilo, por isso que aceitei com bom grado esse convite. O Carlos, ele é diretor administrativo financeiro aqui da Ares, ele que é doutor e mestre pela Faculdade de Direito da USP São Paulo, Largo São Francisco. Eu gostaria de lembrar a todos que durante o decorrer da nossa Câmara Técnica, teríamos aí a pesquisa da ABAR também, de pesquisa de satisfação. Por favor, vamos preencher aí e responder às nossas pesquisas aí. Amanhã, só para lembrar a todos, teremos, amanhã, dia 18, teremos a CT Gás e também na sexta-feira, dia 19, teremos a CT-SAM, também neste modo virtual. Não temos outra opção, temos que respeitar as condições que nos impõem. Então, vamos dar início. Agradeço mais uma vez a todos e já, eu não sei se a Flavine e o Carlos querem usar a palavra como moderadores aí. Flavine, fica à vontade. Mais uma vez eu quero agradecer a iniciativa da ABAR, na pessoa do Dr. Fernando, em sempre nos proporcionar o que há de melhor, né, no mundo jurídico, o que há de melhor para empreendermos avanços no cenário da regulação brasileira. Agradeço igualmente ao nosso querido Dr. Fábio Alho, sempre preocupado também em nos proporcionar o melhor, qualitativamente. A ABAR só tem a crescer, né, com esses profissionais de talento, assim como o Dr. Dalto, nosso querido Carlos. Estamos aí, né, para avançar sempre, e nada melhor do que esse espaço virtual para a gente colocar em ação nossas iniciativas. É um enorme prazer recebê-los todos aqui e espero que todo mundo, que a gente aproveite bem o nosso tempo e faça perguntas. Vamos perguntar, né? Vamos participar. Quais soluções, as iniciativas dos nossos palestrantes? Esse é o momento, pessoal. Precisamos colher, né, e plantar, porque a hora é agora. A gente está com muita insegurança no cenário da regulação, não sabemos o que pode vir, como vai ser a reação dos nossos tribunais de contas. Então, o momento é agora. Vamos participar e, mais uma vez, muito obrigada, bom dia e excelente tarde a todos vocês. Com certeza. Carlos, fica à vontade também, se quiser usar a palavra. Obrigado, Dalto. Queria agradecer o Fernando Franco, nosso presidente, Fábio Alho, o nosso anfitrião nessa reunião virtual. Minha companheira aqui, a Flavine, só para destacar que ela continua como secretária executiva da CTG, e com muita competência tem feito esse trabalho, então continua, é um grande reconhecimento. Eu apenas agora auxilio um pouco em algumas atividades com essa fusão da Câmara que foi criada e agora foi fundida na CTG, que era de governança e de controle social. Dizer que é um grande prazer participar aqui com todos vocês. Eu e a Flavine, nós estaremos aqui monitorando o chat. Então, seria muito importante que os senhores possam fazer as perguntas pelo chat, né, e a gente vai depois transmitindo para os palestrantes. Pedimos atenção e o cuidado com o microfone, porque nós estamos aqui numa sala coletiva. Eu vou tentar ao máximo aqui monitorar quando as pessoas estiverem por algum descuido com o microfone ligado, eu vou lá e desligo. Mas se a pessoa também puder fazer essa gentileza de sempre monitorar, é um grande prazer. Então, muito obrigado pelo convite. Devolvo a palavra para o Dalto para a apresentação do nosso palestrante para que a gente possa seguir. Exato. Obrigado, doutora Flavínia. Obrigado, doutor Carlos. Vamos, então, dar início às nossas palestras do dia. A Flavínia e o Carlos, eles que juntamente aí
se buscar alternativas dentro das nossas ferramentas possíveis e viabilizar. Hoje teremos 3 palestrantes e a pauta muito sugestiva apresentada pela equipe aí de apoio, né? Nós teremos agora uma palestra pela manhã e 2 à tarde, sendo que entre as 2 teremos um intervalo aí para um café e também para a gente verificar o que a gente precisa nos bastidores aqui, as ferramentas aqui, se terão apresentações ou não, um contato já com o pessoal da ABAR. E para dar início, então, quero cumprimentar e agradecer e também dar boas-vindas ao nosso primeiro palestrante, o Dr. Rafael Veras. O Dr. Rafael Veras é professor em Infraestrutura e Regulação na FGV, no Rio. Ele é doutorando e mestre em Direito de Regulação também pela FGV do Rio e abordará o tema Coronavírus, Equilíbrio Econômico-Financeiro, dever de renegociar. Quem paga a conta pela teoria da imprevisão? Então, eu gostaria aqui, para melhor utilizarmos o nosso tempo, apesar que estamos um pouquinho até adiantado da programação inicial, mas eu fico à vontade aí, eu sugiro, quanto, Flavínio, foram 40 minutos, 30? 1 hora, e depois a gente abre para bate-papo. Ok. Vamos deixar o Rafael bem à vontade, né? O nosso palestrante. E eu acredito que 1 hora a gente consiga fazer uma boa apresentação. Com certeza. E depois a gente abre, né, para exposição, porque a importância é interagir, né, com todos os nossos convidados, reguladores. Doutor Rafael Veras, seja bem-vindo, a palavra é toda sua. Tem aí em volta de 1 hora para fazer toda a sua apresentação, sua exposição, e depois nós teremos, então, os debates aí pelos moderadores, pelos nossos secretários e debatedores, a Fábio e o Carlos, e nossa programação prevê o fim pela manhã aqui às 12 horas, ok? E depois a gente retorna às 14. Muito obrigado. Doutor Dalto, doutor Rafael, eu vou ficar devendo aqui de Manaus o coffee break, mas em uma outra oportunidade eu tenho certeza que vou poder servi-los aqui um tambaqui assado na brasa, direto da cidade de Manaus. Fica aí o registro. Uma boa palestra a todos. E fica, então, a promessa também. Fica à vontade, a palavra é toda sua. Eu queria, antes que nosso palestrante entrasse, queria também dar as boas-vindas, que se sinta à vontade na nossa casa, na ABAR, doutor Rafael. E também eu queria que constasse na ata já aí a promessa do doutor Fábio Alho, tá? Sobre o tambaqui e a especificação de quantos quilos vai ter esse tambaqui, para que a gente chegue lá e não bote um tambaqui de meio quilo para toda a Câmara, que a gente sabe que não vai dar. Mas um abraço. Bom dia a todos me ouvem bem? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer pelo convite da ABAR para participar dessa reunião técnica, agradecer ao presidente Fernando Franco, ao vice-presidente Fábio Alho também, e já me programando para comer o peixe, né, na nossa próxima reunião em Manaus, será um prazer muito grande. Queria agradecer também a Flavínia, ao Silvio, ao doutor José Luiz também, que lembrou do meu nome. Faz muito tempo que eu não participo de um evento da ABAR e estava com saudade aqui de bater papo com vocês e compartilhar ideias com essa instituição que eu tenho tanto apreço e admiração, não só por ser um membro da academia, ser professor de regulação e, mais especificamente, ser professor de concessões e PPPs, infraestrutura em geral, mas também na advocacia por militar com concessões, eu sei da importância institucional dos trabalhos técnicos e jurídicos desenvolvidos pela ABAR no fortalecimento das agências reguladoras. Então, para mim é uma enorme honra e um prazer muito grande estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. Eu trouxe uma apresentação que eu vou tentar compartilhar aqui dentro das minhas limitações tecnológicas. Vamos ver se funciona aqui. Só um minuto. Todo mundo está vendo bem?
Está aparecendo aqui? Ainda não, está começando a dar o start aqui ainda dá. Ok. Agora sim. Ainda não entrou. Ah, pronto. Bom, esse tema ele é sugestivo porque ainda é objeto de investigação. As concessões de serviço público elas estão sendo sobejamente impactadas em razão da diminuição da demanda, que é um dos elementos primordiais no equilíbrio econômico-financeiro, por exemplo, de uma concessão de logística, de transporte, dentre outras. E existe um movimento muito grande das agências reguladoras de se estudar como se levar a efeito esse reequilíbrio, a quem o risco da pandemia teria sido atribuído contratualmente, ou seja, no âmbito de um processo de reequilíbrio, a primeira análise que vem sendo realizada é de a quem caberia suportar os riscos de um evento dessa natureza, nunca antes vivenciado no mundo e muito menos em projetos de infraestrutura. Então, eu publiquei um artigo na minha coluna Direito da Infraestrutura, que eu tenho mensalmente pela editora Fórum, com as minhas primeiras impressões sobre o tema. Muitos trabalhos foram publicados já com verdades consabidas ou aplicação de teorias mais clássicas, mas eu acho que, na verdade, todos nós estamos estudando o tema e estamos aqui para compartilhar as nossas angústias. De lá para cá, desse artigo que eu publiquei na minha coluna, eu já evolui bastante os estudos, então o que eu trouxe aqui para discutir com vocês já não é tanto o que eu publiquei no texto, e sim o que eu venho abordando em outros trabalhos acadêmicos, profissionais e até em outros seminários. E a ideia aqui é compartilhar com vocês algumas angústias, né, mais do que soluções, e ideias de como a gente pode tratar dessa pandemia no âmbito dos contratos de concessão de serviço público. Então, portanto, esse é o objeto do nosso bate-papo hoje. Eu estou absolutamente aqui à disposição para ser interrompido. Se vocês quiserem fazer perguntas ao final, por favor, estamos aqui conversando entre amigos. Muito bem. Eu preparei a minha intervenção de hoje em 4 pontos. O primeiro deles é para abordar as características jurídico-econômicas de um contrato de concessão de serviço público. Embora todos sejam mais do que versados em contratos de concessão de serviço público, tenho para mim que esse é um aspecto importante para fins de resolução do reequilíbrio econômico-financeiro provocado pela pandemia. Ainda nesse primeiro momento, ainda de uma matriz mais teórica, eu queria discutir com vocês o entendimento majoritário de acordo com o qual o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão seria caudatário da observância das condições efetivas da proposta. É isso que diz o 3721, que é um artigo da Constituição vocacionado a tutelar os contratos administrativos regidos pela Lei 8666, mas que majoritariamente vem sendo aplicado de forma irrestrita às concessões de serviço público. No segundo momento, eu queria discutir com vocês se a teoria da imprevisão, tão conhecida, de origem francesa, se aplica de forma irrestrita aos contratos de concessão. Mais uma vez, aqui sempre tentando provocar algum desconforto, em contradição ao entendimento pacífico de que o risco extraordinário deveria ser sempre suportado pelo poder concedente. Isso faz sentido? Isso se aplica aos contratos de concessão. Como vocês veem, assim, em coerência com a minha produção, sempre tentando questionar algumas coisas já postas para que a gente possa ter novas ideias e discutir soluções para um problema novo. No terceiro momento, uma crítica que foi muito feita no início da pandemia foi: tudo bem, se o risco da teoria da imprevisão não é alocado ao poder concedente,
Como eu faço para reequilibrar esses contratos? Né? Vamos propor soluções práticas. Então, a ideia aqui também é trazer algumas propostas de soluções práticas já previstas no ordenamento jurídico brasileiro, no regime jurídico das concessões e nas modelagens por vocês feitas, né, pelas as próprias agências reguladoras que já trazem cláusulas que se vinculam a orientações internacionais do Banco Mundial, do IFC e das melhores práticas nas modelagens de concessões e PPPs que podem dar o endereçamento a essa questão. E no último momento, já que a Flavine falou que eu tenho 1 hora, eu não sei se eu vou falar tudo isso, mas aí eu dei uma alongada aqui na minha exposição para falar de um tema que eu acho de suma importância para o equilíbrio econômico e financeiro, que é o regime sancionador pós-pandemia. Será que nós poderemos adotar uma lógica de comando e controle, de penalização, de aplicação de multa pós-pandemia? Será que esse regime regulatório de sanção ele vai ser eficiente ou será que nós podemos pensar em novos quadrantes, em novos modelos sancionatórios para um regime pós-pandemia? O professor Fábio Medina Osório, eu acho até que vai abordar parte desse tema, mas o professor Fábio é um dos maiores especialistas em probidade administrativa, em sanção. A minha ideia aqui é trazer sobre o aspecto do direito administrativo regulatório algumas propostas para que a gente possa também endereçar esse regime sancionatório pós-pandemia. Está todo mundo me ouvindo bem, gente? Meu áudio está bom? Meu computador aqui não está muito adaptado ao novo normal, mas eu vou tentar aqui me fazer claro. Bom, o primeiro ponto que vem sendo discutido, eu acho que é o mais importante, é entender a diferença do regime jurídico dos contratos regidos pela Lei 8666 e os contratos de concessão. Eu acho que o maior ganho desse momento é se superar o entendimento que vem, sobretudo, sendo plasmado por órgãos de controle, de interpretar os projetos de infraestrutura com a lente da 8666. Então, esse é o pior dos mundos, porque você tira as vantagens do regime da 8666 e aprisiona todo esse modelo contratual diferenciado a um regime de um contrato de empreitada completamente distinto dos contratos de longo prazo. Isso faz toda a diferença para fins de reequilíbrio no âmbito de uma pandemia. Eu já, na minha prática profissional, venho presenciando diversas investidas de alguns estados em aportar valores em contratos administrativos típicos, já em contratos de concessão, por essas características, o modelo de reequilíbrio se mostra muito mais complexo. Quais são as características que diferenciam, portanto, esses dois contratos administrativos? O primeiro deles, eu me arrisco a dizer, que é o regime de inversão de investimentos. Um contrato administrativo típico, o contratado ele é remunerado para e passo a execução do objeto mediante medições contratuais, ou seja, o sujeito presta o contrato, presta o serviço para a administração pública mede e paga. Nos contratos de infraestrutura, e por isso eles passam a ser muito mais impactados em razão da pandemia, o que há é uma inversão financeira, ou seja, o particular ele realiza investimentos no ativo que serão amortizados no longo prazo. Portanto, ele precisa do prazo contratual e das receitas daí advindas para amortizar esses investimentos que ele faz no ativo a fundo perdido, que geralmente são irrecuperáveis, né? Eu não pego uma rodovia e passo a usar ela, por exemplo, para vender uma atividade econômica. Então, o concessionário ele enterra investimentos, os sunk costs, e ele precisa do elemento prazo do contrato para amortizar esses investimentos. Então, só por conta desse racional, todo o equilíbrio econômico-financeiro de um contrato de concessão já se mostra
completamente distinto. Outra peculiaridade dos contratos de longo prazo, contratos de concessão, é a incompletude contratual. Muitos dos senhores são economistas e estão cansados de estudar Coase, Williamson, que faleceu recentemente, mas ainda no direito existe uma grande dificuldade de se entender a teoria da incompletude contratual. O direito administrativo brasileiro, ele se pautou na ideia de um regime jurídico administrativo de um contrato neoclássico, de um contrato onde as informações são perfeitas, onde não há oportunismo entre as partes, onde a racionalidade dos agentes ela seria ilimitada, e na prática um contrato, sobretudo de concessão, que tem 20, 30, 40 anos, ele tem como uma característica intrínseca a sua incompletude. Quando você celebra um contrato no ano 1, você não sabe o que vai acontecer no ano 25. Suponhamos que o ano 25 seja o ano de 2020. Portanto, as partes, eles entabulam no ano 1 uma incompletude deliberada desse ajuste. Por quê? Porque, à luz da teoria dos custos de transação, seria insuportável e demasiadamente oneroso redigir um contrato no ano 1 com todas as contingências que esse contrato vai enfrentar em 30, 40, 50 anos. E mais que isso, a racionalidade e a possibilidade de previsão é limitada. Qual o regulador no Brasil, que poder concedente, eu gostaria até depois, no âmbito dos debates, que vocês me apontassem, que previu numa matriz de risco uma pandemia sanitária. É imprevisível, por mais que os modelos jurídicos e econômicos busquem estatísticas para previsibilizar e provisionar riscos, existe uma margem de incerteza que é inerente a esse tipo de ajuste, e a pandemia ela revela isso de uma forma muito clara. O contrato administrativo neoclássico perfeito ele não existe. Nós estamos falando de um contrato que vai se complementando no tempo. Ele se complementa do tempo por normas das agências reguladoras, normas de vocês, que são acopladas no contrato no longo prazo, normas do poder concedente, alterações contratuais, novos reequilíbrios econômico-financeiro. Ele é comatado, por exemplo, por decisões judiciais, o que, na minha opinião, gera ineficiências, porque há uma assimetria de informações muito grande entre as partes, o regulador e o poder judiciário. Então, não é que o poder judiciário sempre decida por último para errar, não é isso, mas é que o poder judiciário não tem as informações que o regulador e as partes têm quando da celebração do contrato e do que eles gostariam que fosse feito no momento de incerteza não provisionado. Por isso aqui eu, como sempre, estou de acordo com o professor Carlos Ari, ele agora está fazendo uns vídeos no YouTube super legais, e um deles foi de que nesse momento de pandemia o Poder Judiciário deveria usar a postura da contenção. Quanto mais contido for o judiciário, menos ineficiência ele vai gerar por conta da corrida ao Poder Judiciário. Então, se eu sou advogado de uma concessão e eu consigo uma liminar, a concessão do meu colega do outro lado vai restar prejudicada, porque os recursos são escassos. Então, no final, não vai haver recursos para reequilibrar todos os contratos de concessão. Muito bem. Nesse momento de pandemia, o que se volta a se discutir? Eu posso reequilibrar um contrato de concessão alterando completamente o reequilíbrio econômico-financeiro desse ajuste? Toda a equação? O primeiro questionamento que vem sendo feito é o seguinte: olha, o 3721 fala que o equilíbrio econômico-financeiro ele deve estar preso às condições efetivas da proposta, que é aquilo que o licitante propõe no bid, no seu plano de negócios antes de ganhar um leilão. Isso ainda faz sentido ou é uma leitura um pouco simplista do 3721? Eu tenho para mim que esse artigo não se aplica às concessões. Primeiro, porque o 3721 disciplina os contratos de serviços, contratos administrativos regidos pela Lei 8666.
Mas isso é o quê? Uma suposição sua? Não, porque o 3721 está na parte que disciplina as contratações administrativas e as concessões estão no 175. E o que diz o 175? Que caberá à lei estabelecer um regime especial das concessões de serviços públicos. Portanto, o que fez a Constituição foi deslegalizar a matéria à lei e ao contrato. Então, até por um critério de especialidade, eu tenho para mim que o 3721 não se aplica de forma irrestrita às concessões. Mas tem argumentos melhores. Por exemplo, tem uma dissertação de São Paulo muito boa, da USP, até deve ter sido colega do Carlos, né? Letícia Alencar, não sei se vocês conhecem, que ela fez uma pesquisa de uma interpretação histórica que o Constituinte, em 88, na 8ª reunião ordinária, quando ele incluiu o 3721, na verdade, ele não estava falando de reequilíbrio. Ele estava falando no cumprimento dos contratos. O que queria o Constituinte era tutelar o contratado às alterações unilaterais dos contratos administrativos de forma arbitrária. Então, a Letícia ela fez uma pesquisa muito interessante porque ela fez uma interpretação histórica, ela foi analisar a intenção do Constituinte da época e nunca foi aplicar esse dispositivo aos contratos de concessão. E tem um outro argumento muito forte, que é o seguinte: a Constituição de 1967, ela previa expressamente um direito de reequilíbrio do contrato de concessão. E o nosso artigo 175 não trouxe previsão similar, razão pela qual é possível se construir o entendimento de que houve um silêncio eloquente, ou seja, se a Constituição de 88 não plasmou esse direito constitucional ao reequilíbrio econômico-financeiro, se a matéria foi deslegalizada à lei e ao contrato, é porque essa questão de condições de efetivas da proposta ela não se aplica aos contratos previstos disciplinados no artigo 175, e eu estou muito confortável com essa tese, não só sobre esse aspecto jurídico inicial que eu expliquei, com base na dissertação da Letícia, mas pela prática. Se você for analisar as modelagens de contratos de concessão que vocês das agências reguladoras fazem, que são cada vez melhores, não há vinculação mais do equilíbrio econômico-financeiro às propostas realizadas pelo licitante. Dou um exemplo. O Tribunal de Contas, todos conhecem, questionou a rentabilidade das concessionárias da primeira rodada de concessão de rodovias federais, ao argumento de que essas concessionárias foram celebradas no momento de pujança econômica e que o plano de negócios que orientava o reequilíbrio dessas concessões gerava lucros exorbitantes. E, a partir daí, o próprio Tribunal de Contas da União recomendou à NTT que estabelecesse um regime de reequilíbrio pelo fluxo de caixa marginal. E assim foi feito, não só na NTT, na ANAC, foram expedidas diversas resoluções, por intermédio das quais se reequilibra contratos de concessão, em caso, por exemplo, de novos investimentos, não com base no plano de negócios do concessionário, mas de um fluxo de caixa marginal que é calculado em razão do evento desequilibrante e dos custos daquele momento da concessão. Portanto, a prática já revela que a proposta do licitante ela já não vem sendo considerada, inclusive por determinação do Tribunal de Contas da União e da prática de quase todas as agências hoje em dia de disciplinar a metodologia do fluxo de caixa marginal. Outra prova disso também vem da modelagem feita por vocês das agências reguladoras. Hoje em dia é raro o contrato de concessão que prevê um modelo de equilíbrio por custo do serviço. As modelagens são feitas com base numa sistemática de price cap, onde há um fator X para compartilhar a eficiência do concessionário com os usuários. Vocês aferem também indicadores de desempenho que possibilitam, por exemplo, descontos tarifários. Então, como dizer que o equilíbrio econômico-financeiro se vincula às condições da proposta
se a remuneração do concessionário é constantemente alterada por intermédio do fator X ou do fator D ou de outros fatores que alteram a sua remuneração com base no seu desempenho. Então, portanto, a tese da Letícia, da USP, ela me cativou pelo argumento histórico, mas a prática revela que ela está certíssima de que a vinculação à proposta comercial é algo já superado há muito tempo e não faz sentido em relação em contratos de concessão, por essência, incompletos. E aí chegamos no ponto que eu acho que o mais importante no âmbito de uma pandemia em contratos de infraestrutura. Como se aplica a teoria da imprevisão? O entendimento majoritário é no sentido de que eu aplicaria subsidiariamente o 65.2D da 8666 de todos vocês conhecidos. O que vincula o 65.2D? Eu acho até que eu vi uma parte, eu não consegui ver tudo, do webinar que a Flavínia organizou com o Zé Vicente, e ele falou que essa seria a teoria mais tradicional. É exatamente isso. Assim, qual é essa teoria mais tradicional? Risco ordinário seria alocado a prioristicamente ao concessionário. E o risco extraordinário decorrente de fatos administrativos, fato do príncipe, ou elementos extracontratuais seriam a prioristicamente sempre alocados ao poder concedente. Isso já não faz sentido, né, até como disse o Zé Vicente, no âmbito da Lei 8666. Mas ainda no contrato de concessão, eu vejo muitos inscritos querendo aplicar essa lógica, ou seja, olha, a pandemia é um evento extracontratual, portanto, sempre será de responsabilidade do poder público. Era como se isso gerasse um direito subjetivo ao reequilíbrio. Eu também, como professor, também sou advogado, mas assim, o momento não é esse. Né? O momento, se todo mundo alegar que a teoria da imprevisão configurada por uma pandemia é risco do poder concedente, nós vamos ter um problema de falha de coordenação. Todo mundo vai trazer o mesmo argumento e o contrato não vai ser reequilibrado pela ausência de recursos. Então, tenho para mim que esse fundamento ele não se sustenta, não só pelas características anteriormente expostas do contrato de concessão, mas pela lei de concessões. O que diz a lei de concessões? O artigo 10, o 10º artigo da Lei 8987, ela diz o seguinte: o contrato de concessão ele será considerado equilibrado se mantidas as condições da proposta. Perdão, se mantidas as condições do contrato e não da proposta. Então, ele já dá a dica. Não há, a prioristicamente, qualquer risco alocado às partes. O contrato ele vai se manter em reequilíbrio se ele mantiver as condições contratuais e não da proposta. O único risco que foi atribuído por lei ao poder concedente foram dois: alteração unilateral do contrato e aumento de encargos. Esses são os riscos que a lei disse que serão sempre suportados pelo poder concedente. O que a lei de concessões trouxe, na verdade, foi a adoção, e aí eu acho que quem fala muito bem isso é o professor Egon Bockerman Moreira, no livro dele sobre concessões, é a manutenção da base objetiva do contrato. A despeito de ser um contrato, por essência, mutável e mais incompleto, esse contrato ele restará em equilíbrio se, mesmo a partir da sua mutabilidade, as condições mínimas do que foi contratado no ano 1 se mantiverem no ano 30, ou seja, no ano de 2020. Então, o racional dos contratos de concessão, ele não é compatível com uma alocação a priorística de riscos, muito menos por lei. Porque, vejam, a lei ela não tem condições de delinear quais os riscos incidirão em cada tipo de contrato. Como é que eu posso... isso é até uma crítica que eu faço à lei de PPPs, né, que prevê, por exemplo, embora traga
a repartição objetiva de riscos, o que foi um avanço, e fez com que a gente pudesse trazer esse racional para a lei de concessões, ela provisiona que esse tipo de contrato, que é uma concessão com subsídio, ela teria no mínimo 5 anos e no máximo 35. Eu tenho muita dificuldade de conceber que o legislador possa estabelecer prazos em concessão. Prazo não é uma matéria jurídica, prazo é uma matéria econômica. Prazo é o tempo dentro do qual o concessionário vai amortizar os investimentos a uma base, a uma taxa de retorno que seja melhor do que ele obteria aportando recursos no Tesouro Direto. Então, se prazo é uma matéria econômica e tem que ser prevista no contrato, os riscos e o equilíbrio econômico-financeiro também. Não é por outra razão que os contratos hoje em dia que vocês modelam trazem uma exaustiva matriz de risco contratual, ou seja, riscos que são alocados ao concessionário e riscos que são alocados ao poder concedente. Não é que seja uma nova forma de reequilíbrio, na minha opinião. Isso sempre aconteceu, isso sempre existiu desde 95. Só que a falta de uma evolução no sistema de reequilíbrio econômico-financeiro de uma concessão que é considerado dinâmico, ela se deveu, como eu disse no início, a interpretar a lei de 95 com base na lei de 93. Mas a existência de uma dinâmica de risco e de uma incompletude é algo inerente a esses contratos de longo prazo. Portanto, na prática e com base no ordenamento jurídico, nós temos hoje em dia um sistema um pouco mais complexo de reequilíbrio em contratos de concessão. É o que eu chamo de devido processo de reequilíbrio. Então, seria muito fácil agora dizer o seguinte: pandemia, evento extracontratual, imprevisível, eu sou concessionária, tenho direito a reequilíbrio. Não faz sentido. Nós temos que analisar cada contrato de concessão, sobretudo sobre os riscos que lhe foram atribuídos. Então, qual é o devido processo de reequilíbrio que vem modelado nos contratos de concessão? Primeiro é a aferição da existência de um evento desequilibrante, ou seja, um evento que rompeu o fluxo de caixa, né, a previsibilidade do investimento daquele ativo e, sobretudo, das receitas. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que esse é o mais fácil, né? Acho que a pandemia ela é praticamente, como se dizia no processo civil, um fato notório, independe de prova. Então, isso aí eu acho que estamos na mesma página. Segundo momento é examinar a matriz de risco do contrato, ou seja, a quem cabe o advento de um evento como esse. Difícil. Difícil por várias razões. Primeiro que ainda que os contratos mais complexos de concessão, da terceira fase de rodovias e segunda e terceira de aeroportos, da Artesp, enfim, mais recente, ninguém previu, né, uma pandemia sanitária da proporção do coronavírus. Mas o contrato ele vai dar alguma diretriz sobre a teoria da imprevisão. Um outro problema que vai se desenhar no âmbito desses processos de reequilíbrio, e esse é um argumento que eu queria desenvolver um pouco mais aqui, é dizer o seguinte: olha, o risco da demanda é um risco ordinário do concessionário. Não, não é. Por mais que os contratos de concessão, em regra, estabeleçam que o risco da demanda é do concessionário, se acontecer alguma providência do poder público que venha impactar na demanda, o poder público passa a atrair para ele o risco da consumação desse fluxo de passageiros no tempo. Vou tirar um pouco um exemplo aqui da pandemia para ficar mais claro e sair um pouco do calor da discussão da pandemia. Suponhamos que o poder público, Flávio Amaral Garcia, procurador do Estado do Rio de Janeiro, grande professor, meu amigo, ele conta um exemplo muito, muito interessante. Existe a concessão da Via Lagos, no Rio de Janeiro, que é uma concessão de rodovias, e existem vias alternativas, né? Certa vez ele estava dirigindo o carro dele, e aí existia um engarrafamento na Lagos e tal, e ele pegou uma via alternativa.
Aí ele viu uma placa do Estado dizendo assim, venha por aqui, aqui não tem pedágio. E aí ele ligou e falou assim, cancela isso, não sei o quê, pelo amor de Deus. Então, o risco da demanda, isso é um exemplo jocoso, né? Mas o risco da demanda ele pode ter sido transferido para o concessionário ou pode não ser, como acontece nas modelagens mais modernas, em que há bandas, em que há divisão do risco da demanda. Essa é até a recomendação das entidades internacionais em países em desenvolvimento como o Brasil, mas o risco, ainda que ele tenha sido alocado, ele só será suportado se o poder público não praticar nenhum ato que possa interferir nessa demanda, autorizar o advento de um novo modal concorrente, no caso da pandemia, expedir medidas sanitárias, por exemplo, que impedem a circulação e estabelecem restrições ao transporte. Então, são medidas que são praticadas pelo poder público que interferem na demanda. Então, nós vamos ter que ter um pouco esse olhar do risco da demanda no âmbito dos processos de reequilíbrio. Terceiro momento é a apuração do quanto, ou seja, de quem é o risco pelo evento e quanto o contrato restou desequilibrado. Eu costumo dizer que terá que ser elaborado um fluxo de caixa marginal da pandemia. A partir do momento das restrições até aqui, quanto esse contrato restou desequilibrado para qualquer uma das partes, a depender da matriz de risco. E aí eu reforço a importância das agências reguladoras. Toda essa análise é de competência privativa das agências. A agência reguladora ela tem a capacidade institucional e técnica para realizar esse juízo da melhor forma possível e não do poder concedente. Portanto, eu tenho para mim que a melhor forma de endereçar é que esse processo de reequilíbrio fique a cargo da agência, seja apurado o reequilíbrio e aí o poder concedente é que vai decidir como reequilibrar o contrato. Mas apenas como? Se vai dar mais prazo, se vai aumentar a tarifa, se vai reduzir as obrigações do concessionário. Todo esse primeiro aspecto aqui seria, na minha opinião, eu acho que deveria ser assim, embora na prática, eu não sei, alguém que me sucedeu falou da importância das agências terem a sua independência assim e produzirem decisões técnicas e insuladas de influências políticas. Então, portanto, eu sou um entusiasta do modelo regulatório brasileiro. Eu acho que o caminho da confiança dos investimentos no setor de infraestrutura ele está diretamente relacionado à força e à capacidade institucional das agências reguladoras. Então, a agência atuaria até o quanto e diria para o poder concedente: o contrato está desequilibrado em X e a responsabilidade é do poder concedente ou da concessionária. E aí o poder concedente seria o capacitado para determinar como reequilibrar o contrato, porque ele que é o contratante. Ou deveria ser, né? Em alguns modelos a agência acaba sendo poder concedente. Eu particularmente acho que a agência ela deveria ser uma parte não contratual e sim uma parte de fiscalização equidistante, não só do concessionário como do poder concedente. Nesse quadrante, já é possível fazer a pergunta que norteia toda a base da minha exposição aqui do nosso bate-papo. A teoria da imprevisão, considerando tudo o que foi exposto, ela sempre vai ser alocada como um risco do poder concedente? O mundo real diz que depende. Nos contratos de concessão da terceira fase das rodovias federais e os mais recentes da Artesp, até do lote Pipa, se eu não me engano, a teoria da imprevisão ela é alocada ao concessionário e não ao poder concedente. Portanto, já há até previsões contratuais e modelos contratuais em que o risco foi expressamente alocado ao poder concedente. Então, o concessionário, nesse tipo de contrato, ele vai ter muita dificuldade de conseguir um reequilíbrio, porque se presume que ele teria provisionado isso na estrutura e na proposta de negócio. Nos contratos da segunda e terceira fase das concessões de aeroportos é o contrário. O risco pelo advento da teoria da imprevisão é expressamente
apontado, deslocado ao poder concedente. Portanto, só no setor de logística nós conseguimos observar que existem diversas matrizes de risco. Existem matrizes de risco nas quais o concessionário teria que suportar os eventos os eventos que estariam abarcados pela teoria da imprevisão. E no contrato de concessão de aeroportos é o contrário, diz que o poder concedente deveria suportar os riscos desse contrato, desde que existisse seguro para esse risco. Nós temos uma questão ainda mais difícil para os nossos próximos anos. Todos nós, vocês reguladores, nós da academia, advogados, concessionários, que seguro no Brasil seria possível de cobrir a pandemia da Covid? Na prática, nenhum. Então, nós chegamos num momento de tensão, de fricção contratual, e aí para os economistas, que são vários aqui de vocês, que nós vamos ter que investigar com muito afinco a diferença entre risco e incerteza, que para os economistas é um conceito basilar. O que é o risco? Risco é um evento que pode ser provisionado, que tem preço, ou seja, eu consigo fazer uma estatística de qual a probabilidade desse evento vir a ocorrer numa relação contratual de longo prazo e posso precificar isso ex ante. O que é incerteza? A incerteza, ela não é precificável. Então, nós chegamos no momento dos contratos de concessão que ele é importante, primeiro, por desmistificar essa alocação a priorística da repartição de riscos ao poder concedente. A prática mostra que isso vai variar de contrato a contrato. Mas, mais que isso, chegamos no momento de que se configurou uma incerteza e não um risco. E no momento de incerteza, qual é a conduta mais eficiente a se tomar pelas partes? A teoria econômica diz que, em ambientes de incerteza, a conduta mais eficiente, sobretudo em contratos de longo prazo, que são contratos relacionais, em que há uma relação duradoura entre as partes, é cooperar. Sob a ótica do direito civil, por exemplo, fala-se em deveres anexos contratuais de cooperação boa-fé objetiva. Eu tenho todo respeito aos meus amigos civilistas, mas eu acho que é muito mais do que boa-fé objetiva. Eu acho que é uma questão de teoria dos jogos. Existem incentivos contratuais que induzem a um sistema de cooperação em contratos de longo prazo, porque é um contrato em que as partes dependem mutuamente das outras. Então, no momento de incerteza, surge para mim, em razão do aspecto econômico e jurídico desses contratos, o que a doutrina civilista, acho até que tem uma tese, não sei se foi o concurso de professor do Anderson Schreiber, que é denominada o dever de renegociar. O Anderson, ele toca esse dever de renegociar com base na constitucionalização do direito civil, na boa-fé objetiva e nos deveres anexos contratuais. Eu tenho para mim que no contrato de concessão, esse dever de renegociar, ele está relacionado à teoria dos contratos incompletos e à teoria dos jogos que deve nortear o relacionamento entre poder concedente e concessionário. Aí, primeiro questionamento que se pode fazer é o seguinte: mas Veras, você está aqui inventando o dever de renegociar? Como é que funciona isso? Vamos aproveitar para criar uma teoria, vender mais livros, enfim, escrever novidades? Não acho que seja uma novidade. Eu vou explicar por quê. Já é muito comum em contratos de longo prazo que as suas bases econômicas sejam renegociadas. Na prática de vocês já presenciaram por diversas vezes a possibilidade de receitas extraordinárias, receitas alternativas, serem exploradas no meio de um contrato de concessão. O contrato de concessão foi celebrado no ano 1 e se previa que só haveria a barraca de pipoca, né? E no ano 25 se descobriu que, por intermédio de uma nova tecnologia, seria possível explorar uma nova modalidade de receita extraordinária, o que, segundo a lei,
visa a favorecer a modicidade tarifária. Então, diversos contratos de concessão são renegociados nesse sentido. Nas revisões ordinárias da Artesp, também se renegocia contratos de concessão, alterando indicadores de desempenho, de tempos em tempos. Indicadores de desempenho estes que influenciam na remuneração do concessionário. Setor de aeroportos, setor de rodovias, aí existe praticamente um regime jurídico de renegociação. No setor de aeroportos foi ditada uma lei, quem trabalha no setor conhece, no qual se renegociou o pagamento das outorgas pela exploração da infraestrutura aeroportuária. Por quê? Porque essas concessões, tanto da segunda fase das concessões de aeroportos, como da terceira fase das concessões de rodovia, elas se tornaram inexequíveis porque a demanda que foi prevista não se consumou. Por conta da crise econômica, 2014 em diante, Operação Lava Jato, vocês imaginam agora o que nós teremos no setor de aeroportos, no que toca à demanda. Qual é o nível de renegociação a que esses contratos estarão sujeitos. Portanto, no setor de aeroportos, já existiu até uma lei renegociando o pagamento de outorgas variáveis. No setor de rodovias, nós tivemos a MP 800, mas ela caducou. Ela também previa, né, a negociação da realização de novos investimentos, porque havia uma carga muito grande de investimento nos primeiros 5 anos, que também não se justificaram em relação à demanda que veio a se perpetrar aí de 2014 para frente. Essa inexequibilidade desses contratos foi tão saliente que o governo federal editou a lei que todos conhecem da relicitação. O que é a relicitação? É a devolução de uma concessão de forma negociada. É a devolução de uma concessão que se tornou inexequível, na qual, ao invés de o poder concedente instaurar um processo de caducidade sancionador, ele negocia a devolução da concessão em outras bases, assim como acontece também na prorrogação antecipada. O que é a prorrogação antecipada? O projeto concessionário precisa da realização de novos investimentos não previstos e o poder concedente, ao invés de esperar essa concessão acabar e relicitar, ele contrata com o concessionário a realização de novos investimentos no ativo mediante essa prorrogação antecipada. Então, o setor de infraestrutura ele já traz em si um desenho de um direito de renegociação dos contratos. Portanto, não é nenhuma novidade ou invenção de uma nova teoria ou algo do gênero. E, por fim, mais recentemente, eu até tive a oportunidade de escrever um livro sobre a nova LINDB, com o professor Floriano, que foi uma lei que teve por objetivo conferir mais segurança jurídica ao direito público brasileiro, estabelecendo as consequências que a administração pública e os controladores devem, antes de tomar decisões, aferir as consequências das suas decisões e, mais que isso, o contexto fático nos quais elas vêm sendo produzidas. E o artigo 26 da LINDB traz um permissivo genérico para que o poder público possa celebrar acordos com a iniciativa privada. Então, se não bastasse toda essa legislação a qual eu me referi no âmbito dos contratos de concessão, eu ainda tenho a LINDB de 2018, que estabelece a possibilidade de o poder concedente celebrar acordos com os particulares. Então, fundamento jurídico não falta para que nós possamos equilibrar esses contratos de concessão de forma mais livre. Quais são as propostas? Bom, existem contratos, por exemplo, existe uma previsão no contrato da Artesp, que aqui tem alguém aqui que está em cima, eu não estou conseguindo ler qual é a cláusula, que prevê a renegociação direta entre poder concedente e concessionário. Esse é o melhor dos mundos, né? Mas 90% dos contratos, lote rodovia dos calçados, né?
nesse contrato você tem uma previsão de renegociação direta entre as partes. Seria a melhor solução, mas vai ser difícil as partes chegarem a um acordo nesse momento, e a maior parte dos contratos não tem essa previsão. Outra forma de reequilibrar esse contrato era o poder público colocando dinheiro na concessão, subsídio. Existe fundamentação legal para se lançar a mão dessa providência. Trata-se da subvenção econômica prevista no artigo 19 da Lei 4.320, que é admitida em contratos de concessão, não só em contratos de PPP. No Rio de Janeiro se construiu essa tentativa para os transportes, a Flavine deve ter acompanhado, mas a Alerj rejeitou o projeto de lei porque o contexto aqui do Rio não é bom. Então, a despeito de ser um projeto que tem fundamento legal, seria possível subsidiar concessões a bem da continuidade do serviço público. Aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, não vai rolar. São Paulo parece que já tem leis nesse sentido. Portanto, o que eu imagino, né? Já que está difícil de subsidiar, eu acho que nós poderíamos cogitar de soluções consensuais. Inicialmente, eu escrevi um artigo com o professor Marcos Nóbrega, propondo a mediação, que já há previsão expressa de que a mediação pode servir para reequilibrar contratos de concessão. Mas eu acho que a mediação, por si só, talvez não resolva, porque o mediador ele apenas leva com que as partes cheguem à conclusão, ele não resolve o problema como na arbitragem. Então, eu acho que um método possível seria um dispute board. O que é dispute board? É um nome chique para uma coisa simples que todo mundo conhece, que são os comitês técnicos que existem em diversas concessões que aferem o cumprimento dos contratos. Se o contrato não prevê a figura do dispute board, podia ser um dispute board ad hoc, ou seja, a ser nomeado por meio de aditivo. Isso também já existe na cláusula da concessão patrocinada da linha 6 do metrô de São Paulo. Então, se formaria um dispute board, ou seja, por aditivo, uma câmara técnica para se apurar, junto com a agência reguladora, o quanto, e depois uma mediação entre poder concedente e concessionária para saber como esse contrato pode ser todo renegociado. A minha proposta, por hora, dentro de tudo que eu tenho visto e estudado, seria essa, né? Mas ainda, como eu disse, é uma proposta preliminar. E as variáveis do equilíbrio econômico financeiro de concessões são diversas, que podem ser alteradas. Eu posso alterar a cláusula de desconto de reequilíbrio, que diminui a tarifa quando o concessionário não performa. Eu posso me valer da utilização do fundo de reserva de outorga, que é aquele fundo vocacionado justamente a reequilíbrio em concessões que têm outorgas variáveis, como rodovias em São Paulo, concessões de aeroportos. Eu posso prever a possibilidade de o concessionário explorar receitas extraordinárias para além do prazo da concessão, que foi feito também no setor de aeroportos, mas tem muitos contratos de concessão que vedam, dizem que o contrato de concessão de exploração de receitas extraordinárias teria que se vincular ao prazo da concessão. Isso é uma coisa que pode ser mudada. Pode também se cogitar de reduzir a taxa de regulação, de fiscalização, como já foi feito também pela Artesp. Pode se cogitar também de realizar acordos substitutivos regulatórios, também prática que vocês conhecem bem, de substituir a aplicação de penalidades administrativas e, com isso, tentar reequilibrar o contrato de concessão. Ou seja, existem várias variáveis que podem ser manejadas para reequilibrar os contratos. Aumento de tarifa eu acho impossível, por várias razões, sobretudo porque as tarifas já estão no limite da violação da modicidade tarifária. Dar mais prazo para o concessionário, eu também acho que seria ineficiente sob o aspecto financeiro. Para que o concessionário quer mais prazo de um contrato que se tornou inexequível, né? Eu vou explorar mais 10 anos de um contrato que quebrou por conta da Covid. Então, eu acho que nós temos aí mecanismos jurídicos e contratuais muito úteis, que já existem sob o aspecto legislativo de modelagem e que podem ser usados. Segundo o meu cronômetro, eu tenho aqui mais 10 minutos, eu vou tentar acabar um pouquinho antes. Só para falar do bônus aqui da fala, que é o regime sancionador. Nesse contexto de pandemia, eu acho que uma pergunta que todos vocês vão se fazer como reguladores é o seguinte: vai adiantar multar o concessionário por descumprimento do contrato de concessão?
algum contratado vai conseguir cumprir os indicadores de desempenho depois da pandemia? Acho que isso é um senso comum de que não. O modelo de sanção, o comando de sanção, ele já era ineficiente. O Tribunal de Contas da União disse que 3,7% dos valores das multas eram arrecadados aos cofres públicos nas multas regulatórias. Agora, então, multar o concessionário vai só colaborar para que a concessão quebre. E o comando e controle, ele não é ineficiente por uma questão da agência. Ele é ineficiente porque o concessionário questiona, porque o concessionário judicializa, porque o concessionário recorre administrativamente, recorre na execução fiscal. Então, o recebimento desses valores acaba sendo muito inexpressivo e não serve às pautas regulatórias setoriais. Por isso que é o momento também de, para além de se pensar de como reequilibrar contratos de concessão, como estabelecer um novo regime sancionatório para esses contratos. Isso daria um seminário à parte, mas como eu estou acabando aqui a minha apresentação, eu vou trazer só alguns pontos. Qual é a lógica da penalidade comando-sanção? É a lógica que permeia a sanção penal, a sanção criminal. É uma lógica de talião, olho por olho, dente por dente. Se você violou a ordem jurídica, você tem que pagar na medida em que você violou esse valor tutelado pelo ordenamento jurídico. É assim que ocorre, por exemplo, no direito penal. Você tem que aferir o dolo, a culpa, você tem circunstâncias agravantes, atenuantes e tal. Esse modelo é um modelo retrospectivo. A teoria da redistributiva, ela olha para trás. O que o infrator fez e, portanto, como eu vou punir. No atual quadrante do direito regulatório, nós temos que olhar para frente. Quais são os efeitos prospectivos da sanção? Porque no âmbito da regulação, a função de punir, ela também deve ser a última ratio. Porque se a agência pune muito, é porque a regulação não anda bem. Então, devem ser formatados sistemas de incentivo que tragam o concessionário para uma conduta de colaboração, sobretudo no momento pós-pandemia, que a multa o concessionário não vai pagar, vai só judicializar, vai ser bom para os advogados que vierem a receber, porque as concessões podem vir a acabar. E para a agência, então, multar vai se tornar ainda mais ineficiente. E no âmbito das teorias da punição regulatória, já há propostas muito consistentes para a reformulação de um sistema sancionador. Um deles vem da análise econômica do direito, eu cito aqui um autor chamado Gary Becker, que ele traz um viés econômico de que existe uma indústria da sanção administrativa, ou seja, o particular ele faz cálculo para violar a norma da agência. Ele vê, olha, qual é o custo da infração, qual é o custo da persecução penal, quais são os efeitos econômicos, vale a pena ou não descumprir a norma da agência. Existe um estudo econômico sobre se vale a pena delinquir. E nesse quadrante, caberia ao regulador saber se a punição, ou seja, a punição da multa, ela compensa ou não para o concessionário, de forma a desestimular que ele venha a praticar novas infrações. Então, essa é uma das propostas da análise econômica do direito. A mais recente, que também tem sido muito difundida, e até algumas agências reguladoras já vêm estudando o tema, se eu não me engano, a Anatel e a ANEEL, é da regulação responsiva. O que é regulação responsiva? É um sistema de punição que considere as peculiaridades de cada agente, que considere que persuadir o agente, de criar incentivos para o agente, é mais barato do que todo o processo sancionador. É o que a doutrina, nesse texto já antigo dos Estados Unidos, Iris Bradley, que é um livro de 1992 sobre regulação responsiva, fala de uma estratégia tit for tat. O que é isso? Existe um sistema regulador em que as duas partes são jogadores.
O regulador quer que você cumpra a norma e o concessionário quer, em tese, descumprir a norma para aumentar a sua rentabilidade. Então, o sistema regulatório ele tem que ser permeável. Na medida em que o regulador, que o concessionário adota uma postura oportunista, o regulador endurece a punição. À medida em que o regulador adota uma postura arbitrária, o concessionário pode tentar relativizar o seu cumprimento. E isso deu origem ao que eu considero hoje em dia mais moderno no âmbito da sanção regulatória, que é a pirâmide regulatória, ou seja, uma estrutura de processo de sanção piramidal, no qual a sua base ela é contida por elementos de persuasão, de autorregulação, ou seja, de avisos de descumprimento contratual, de sinais, de elementos de autorregulação, depois de notificações, se o concessionário continuar descumprindo, isso vai aumentando até penalizações, suspensão de atividade, ou seja, há uma pirâmide hierárquica entre as sanções que vão sendo aplicadas pela regulação, que são aplicadas em razão das condutas dos concessionários que mudam. Então, é uma regulação sancionadora mais adaptável. E esse modelo já vem sendo estudado por diversas agências reguladoras para o Brasil. E eu acho que, num cenário de direito sancionador pós-pandemia, os novos regulamentos sancionatórios terão que se basear, sobretudo, nessa teoria da regulação responsiva. Para fechar, tem 3 minutos, vou acabar um pouquinho antes. Quais seriam as minhas propostas em relação a esse novo regulamento de sanções administrativas pós-pandemia? Primeiro ponto, vamos ter que renegociar os indicadores de desempenho, isso já está acontecendo. Já tem diversas normas das agências reguladoras que estão suavizando obrigações contratuais. Os concessionários não vão conseguir cumprir os padrões de desempenho fixados em outros tempos. Então, vamos ter que restabelecer os indicadores de desempenho. O que eu sugiro é que sejam restabelecidos novos padrões e que seja estabelecido um prazo para que os concessionários possam se adaptar aos novos indicadores. E se os concessionários não conseguirem se adaptar a esses novos indicadores, aí sim começaria a incidir um regime sancionatório mais rígido. Outra proposta é incluir nos contratos de concessão, que já há em vários contratos, sobretudo em Minas, um verificador independente também. Eu acho importante você ter um verificador independente que auxilie a agência, em alguma medida, a talvez recalcular esses indicadores e aferir o cumprimento dos índices contratuais, porque as agências vão restar muito sobrecarregadas nesse momento pós-pandemia. Outra sugestão com base na regulação responsiva é adotar cada vez mais mecanismos de consenso, mediação, acordos substitutivos. É possível também se cogitar da inclusão de acordos tripartites, que também é uma inovação prevista em vários contratos de concessão, que é um contrato entre a agência reguladora, o concessionário e o financiador, no qual o financiador vá tendo alertas de que aquele contrato de concessão está sendo descumprido. É mais um modelo de regulação responsiva. E, por fim, também muito estudado por vocês, já bem adiantado no Brasil, 1h03, vou fechar agora, seria a adoção do instrumento da análise de impacto regulatório nas sanções. Isso já é muito comum na edição de normas regulatórias que afetam direitos de terceiro, mas não podemos nos olvidar de que, no âmbito do direito da regulação, a sanção tem consequências prospectivas. Então, o estabelecimento de uma espécie de análise de impacto regulatório no processo sancionador também pode ser um modelo de regulação responsiva pós-pandemia. Meus caros, foram essas as minhas contribuições, provocações, o que eu estou estudando, pesquisando, enfrentando na minha vida profissional, longe de serem verdades, apenas propostas que eu gostaria de compartilhar com vocês. Agradeço mais uma vez pela oportunidade e pelo convite. Muito obrigado. Bom, muitíssimo obrigado, professor Rafael Veras, aí pela sua brilhante explanação. Passo a palavra, antes de passar a palavra aos nossos debatedores,
atendendo aí um pedido aí da Secretaria da ABAR, todos os participantes, por favor, alterem e corrijam seus nomes para efeito de lista de presença, passando o mouse sobre o seu nome aqui, onde você possa alterar, vai aparecer um quadradinho com 3 pontinhos brancos. Clique na opção Rename e altere sua nomenclatura, pondo seu nome completo e também a agência reguladora. Por favor, para fins aí de lista de presença. Mais uma vez, professor, muito obrigado, interessante assunto, é um momento que vem bem a calhar essa situação, infelizmente, né? Nós estamos passando aí por essa pandemia toda e muitos contratos aí estão com problemas. Passo a palavra à doutora Flavina, ao doutor Carlos, nossos debatedores aí, para que possam transcorrer aqui, passar as perguntas que já chegaram no chat, também fazer suas considerações, suas ponderações. Por favor, Flavine, fique à vontade. Mais uma vez. Obrigada. Parabéns, doutor Rafael. Excelente exposição, né? Muita gratidão. A Bar agradece, né, as suas colocações. Eu tenho uma questão na qualidade de reguladora que me angustia. Assim como eu vou trazer outra aqui compartilhada pela doutora Regina Lunardelli, que também angustia, creio que a todos que participam, né, nessa ambiência desafiadora. A primeira é o seguinte: muitas concessionárias, a grande parte das concessionárias, estão postulando perante as agências reconhecimento indistinto de força maior, tá? Eu penso o seguinte: se por um lado muitas estão tendo prejuízos, outras estão tendo menos despesas, né? Estão economizando, não há demanda para aquele serviço. A pergunta que se faz é, diante de um cenário marcado por forte assimetria, porque é uma luta, né, desde a bibliografia do Baldwin fala muito isso, que é uma luta por um conhecimento simétrico, a questão é: qual é o time desses pedidos, né, desses reconhecimentos, dessas declarações? Qual é o nexo de causalidade? Óbvio, eu penso que é você correlacionar o impacto com o efetivo prejuízo, né, que o concessionário está passando. Como é que ele vai demonstrar? Como é que isso vai ficar claro para nós reguladores, o tempo exato disso? E eu creio que nem todas as cláusulas merecem esse reconhecimento do contrato como força maior, e um risco do regulador, né, de forma antecipada, sair declarando isso tudo como força maior, sem esse nexo, né? Senão a gente vai viver numa caixa Pandora, uma caixa de surpresa. E para complementar meu esclarecimento, essa minha angústia, a doutora Regina Lunardelli colocou também uma preocupação muito interessante. A Regina sempre nos acompanha nos nossos eventos, nas nossas reuniões, de forma muito pontual, só para registrar, tá? Ela coloca o seguinte: possíveis riscos do gestor, né? Ela queria um esclarecimento sobre isso, possíveis riscos do gestor público, dirigente das agências, na condução desse processo de reequilíbrio, tá, dos contratos e interferências dos órgãos de controle, como o Ministério Público e os tribunais de contas, porque a gente vive, né, numa celeuma, riscos que se acumulam, riscos que nós não sabemos como isso vai ser, porque os tribunais de contas ainda não há esse espaço de diálogo efetivo, por mais que os princípios da LINDB deviam reforçar uma racionalidade, uma razoabilidade, uma proporcionalidade. A gente convive com esse desafio, né? Como manter o diálogo, como dividir isso de uma forma institucional segura. Isso. Bom, Flavine, obrigado pela pergunta. Para a doutora Regina também, não é isso? Bom, eu concordo plenamente e assim, a Advocacia Geral da União, ela proferiu um parecer recentemente com uma solução meio que equitativa para todos os contratos, dizendo que seria força maior. Eu acho muito difícil uma solução geral para todos, né? Eu acho que uma solução ela não se enquadra em cada contrato.
O ministro Tarcísio, ele até falou, contratos de concessão que já estavam desequilibrados não podem se adotar de condutas oportunistas no momento da concessão da pandemia para pleitear reequilíbrios. Então, eu acho que existem, assim, essa questão ela tem que ser um pouco fatiada. O reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, ele é um processo permanente. Ele veio das outras revisões extraordinárias, ele veio da revisão ordinária. Então, o contrato ele vai estar num estado de desequilíbrio que já pode estar, por exemplo, em desfavor do concessionário. Isso aqui é uma coisa. A pandemia, ela provocou um efeito imediato no curto prazo. Então, assim, primeiro, eu vou ter que adotar medidas emergenciais para que o contrato não acabe e seja interrompida a prestação de serviço público. Esse é um primeiro momento, são medidas emergenciais, que eu acho que não vai caber à agência. A agência, no máximo, ela vai poder reconhecer o seguinte, olha, a demanda da concessionária X caiu X% e eu preciso de um aporte do poder público, uma subvenção de X milhões para a concessionária não quebrar. Esse é um ponto. Depois disso, é que vai se discutir a quem caberia o risco de suportar esse aporte. Como é que isso vai ser dividido entre as partes. Então, assim, existe um provimento emergencial que é impedir a quebra. Esse é um ponto. Eu acho que isso aí é de interesse público. E existe um outro aspecto que é o reequilíbrio desses contratos. Vou te dar um exemplo. Se a concessionária diz que precisa, para você, num pleito de reequilíbrio, de 200 milhões para custo. Aí a agência reguladora reconhece isso, o poder concedente aporta. Na verdade, se constatar depois num processo que ela precisa de 50, isso aí, fora a responsabilidade criminal, administrativa, isso vai ter que ser trazido para reequilíbrio. E a concessionária ela vai ser devedora da diferença. Então, eu acho muito importante, primeiro, não equiparar todas as situações à força maior. Vai depender da estrutura econômica do contrato. Segundo ponto, dividir o que são providências emergenciais cautelares para evitar quebra. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você deve ter acompanhado que no projeto de auxílio financeiro se previu a manutenção dos custos de operacionais da concessionária. Então, não estava se falando em lucro, dividendo e tal. E a concessionária ela teria que dizer quanto ela está gastando para operar o mínimo. Isso teria que ser auditado pela agência e se tivesse um valor maior, depois a concessionária teria que pagar isso em reequilíbrio. Então, não é momento de condutas oportunistas. Eu acho assim, quem quiser se dar bem no momento da pandemia não vai se dar bem, porque os recursos são escassos e as discussões são diferentes. Existem discussões emergenciais, isso a gente não pode se furtar. Assim, eu não posso acordar amanhã e não ter um transporte essencial para a população, isso é fato. Mas isso também não quer dizer que a concessionária tenha direito irrestrito ao reequilíbrio e no valor que ela está pedindo. Por isso que eu defendo um fluxo marginal da pandemia. Quando começaram as medidas restritivas, dia tal, quais foram os efeitos que foram produzidos até dia tal? Quais são os efeitos prospectivos? Porque, assim, a pandemia, a gente não sabe quando vai acabar, né? Infelizmente, mas ela vai gerar problemas culturais. Quem vai pegar transporte coletivo que tiver a possibilidade econômica depois que acabar a pandemia? Quem tiver carro vai de carro. Só vai pegar transporte coletivo, mesmo depois disso, quem precisar. Então, a pandemia ela vai produzir impactos para frente, para além dos tempos das medidas restritivas. Então, é novo, é difícil, é desafiador. Mas eu acho que o que cabe agora é reconhecer o impacto e dizer que as diferenças e que esse impacto ele vai integrar o equilíbrio econômico-financeiro, o que pode, no futuro, ser contra a concessionária. Então, acho que são dois momentos distintos. Por exemplo, nas concessões de energia e saneamento, talvez os impactos sejam diferentes das de transporte que o cara já está sentindo hoje no bolso. Mas eles vão acontecer. Então, muitas vezes, as agências vão ter que expedir, assim, tentar analisar atos declaratórios de prejuízos num fluxo de caixa marginal pandêmico, dissociado do equilíbrio do contrato, aferir e tentar orientar o poder concedente a adotar medidas para não quebrar. E aí depois
complementando a minha ilustração, esse fluxo de caixa marginal vai ter que ser incluído no fluxo total de reequilíbrio. E aí pode ser contra ou a favor da concessionária. Eu acho que assim, eu dividiria essa primeira pergunta desses dois momentos. Em relação aos órgãos de controle, eu sugeri até no Congresso, com alguns deputados, estão tendo algumas leis para tentar endereçar esses reequilíbrios. Eu considero que um risco muito grande de acontecer o que eu botei no texto, é apagão das canetas, né? Ou seja, uma situação dessa é muito difícil decidir. Tudo que eu estou falando aqui, eu vou te dizer, se eu tivesse na cadeira para assinar, eu teria dificuldade, porque a gente sabe que a visão do controlador, ela não considera as condições do gestor, do procurador, as considerações em que está sendo tomada. A gente tentou endereçar isso com a Lindbe no artigo 28, mas é difícil. Então, a minha sugestão prática, né, eu sempre tento ser muito prático e menos teórico, é trazer os órgãos de controle para essa mediação. E aí, doa quem doer. Eu acho que você trazer... Isso até está sendo cogitado, a gente discutiu isso com alguns parlamentares. Eu acho que é uma ideia que o ministro Tarcísio vê com bons olhos, de fazer uma Câmara de Mediação na qual participe o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, eventualmente chama um membro do Ministério Público, porque isso pode fazer com que esses reequilíbrios ou essas declarações de reequilíbrio provisórias sejam menos questionadas no futuro. Eu acho muito difícil, se os órgãos de controle não participarem, qualquer agente público tomar decisões assim muito inovadoras. E o tempo passa e a urgência ela vai se agigantando, né? Então, a minha sugestão seria trazer os tribunais de contas para essa solução aí. Muita gente não gosta, não, vai dizer que o Tribunal de Contas vai atrapalhar, mas não tem jeito, cara. Não tem jeito. O que adianta vocês, reguladores super capacitados, endereçarem soluções criativas e juridicamente sustentáveis e daqui a pouco o seu CPF está aí comprometido, sendo que você agiu com a melhor das boas intenções, entendeu? Nós vamos ter que ter um modelo institucional de reequilíbrio bem diferente. Eu penso assim, ainda mais considerando a literatura internacional, todos nós somos reguladores em menor ou maior grau, né? A sociedade inteira, né, é regulador. Então, o tempo atual reforça isso diante do forte sentimento de insegurança. Muito bem colocado, doutor Rafael. Satisfeita. Vou passar a palavra agora para o nosso amigo doutor Carlos Roberto, que ele vai conduzir, né, as próximas perguntas e vai expor, vai dividir também suas angústias como regulador. Com a palavra, doutor Carlos. Obrigado, Flavine. Parabéns, professor Rafael. Gosto muito também dos seus textos. Queria até... Muito obrigado. Na minha tese, eu fiz várias e várias citações de um artigo seu muito legal, que fala sobre o regime jurídico dos contratos privados em terceirização de concessão. Opa, muito honrado. Obrigado pelo prestígio. Eu usei bastante, foi até uma base lá bem legal. Parabéns pelo trabalho. Aqui eu queria trazer algumas perguntas, né, que são de ordem um pouco mais prática e até levando em conta muito do que a gente já vem discutindo aqui nos webinários da ABAR. A gente tem uma particularidade muito relevante no saneamento, né, que é a inexistência de contratos em muitas hipóteses de prestação de serviço, né? Então, nós temos muitos casos onde a prestação é direta, pelo próprio município, indireta, através de uma autarquia, mas temos ainda aquela questão um pouco, digamos, inusitada no Brasil, que nós temos muitas prestações estaduais, regionalizadas, né, em que eu não tenho contrato de programa. Né? Ou seja, eu tenho um prestador estadual, mas o contrato de programa, ou o contrato de concessão está vencido, ou não foi renovado, tem uma prestação precária, ou eu não tenho contrato de programa, ainda está numa fase de negociação. E aí a primeira pergunta é nesse sentido. Como é que eu vou pensar a teoria da imprevisão, divisão de risco, onde eu tenho uma prestação sem contrato? Né? Principalmente diante de uma prestação estadual. Então, essa é a primeira questão que muito nos preocupa, né? Como é que fica a questão da prestação sem contrato. Segundo ponto, a gente tem discutido muito, é realmente o artigo 26 lá da Lindbe, que fala do acordo. Né? E aí eu queria uma opinião sua, né? Se esse acordo seria uma forma de solucionar esse conflito, né? Mesmo onde não tem contrato, e qual seria a postura da agência reguladora? Ela teria uma atuação ativa
e ela buscaria trazer as partes para a mesa para fazer esse acordo, né? Ou eu seria apenas ali um intermediário para que esse acordo fosse costurado entre as partes, né? Aí uma terceira questão que eu acho muito interessante, né, é a questão do reequilíbrio. A gente tem falado muito sobre execução mitigada, onerosidade excessiva, ou seja, a gente tenta mensurar um desequilíbrio no meio da pandemia. Ou seja, quando é que eu vou saber, quando é que isso vai acabar? Qual que é meu limite para saber o que é realmente a pauta para o reequilíbrio, mas o que é que eu vou conseguir aguentar para que a concessionária não quebre no meio do caminho? E aí eu queria a sua opinião, já que você é um grande estudioso, se você já viu, mesmo em qualquer outras áreas, e não pensando só em pandemia, mas nós temos experiência no Brasil de reequilíbrio parcial, né? Talvez pensar, vamos fazer algum reequilíbrio só de um período e depois reequilibrar mais outro período, ou seja, eu tenho que esperar ter o final da pandemia para reequilibrar tudo. Como é que a gente trata isso? Qual seria a sua opinião, se você conhece algum caso de reequilíbrio parcial? E o último ponto que eu queria falar, que é a última pergunta, é sobre verificador independente. Esse assunto, quando a gente fala na BAR, eu diria que é um assunto um pouco radioativo, entendeu? Então, a sua sorte é que você está um pouco distante da gente, porque a gente fica um pouco nervoso com esse assunto. Mas, assim, o que a gente interpreta em relação ao verificador independente? Que é uma figura que foi criada na lei das PPPs, lá em 2004, mas quando você tem uma regulação setorial, como é do saneamento, que prevê a figura exclusiva do regulador, não seria incompatível pensar em regulador como aquele que faz o acompanhamento, toda a validação e verificador independente? Não seriam figuras conflitantes? Ou seja, não seria importante o verificador independente naquelas áreas em que eu não tenho regulação setorial? E era isso, acho que eu já perguntei demais. Obrigado por enquanto. Carlos, obrigado pelas perguntas. Eu vou tentar lembrar de todo esse seu... Eu até anotei aqui, mas se eu pular alguma, você me alerta, por favor. Vou tentar responder, que as perguntas são difíceis. Em relação às concessões sem título habilitante, isso é um problema não só no saneamento, como no setor de ônibus, né? E a lei de concessões, até ela foi alterada, você lembra disso, o artigo 42, para evitar essas outorgas sem título. Já há até posicionamentos do STJ de que, a despeito de não haver um título habilitante, há uma prestação de fato, há um serviço público sendo prestado. Então, quando menos por uma teoria de expropriação regulatória, como eu tive a oportunidade de escrever num livro, ou por uma requisição administrativa de serviços de forma deficitária, esses serviços eles têm que ter algum tipo de compensação, porque, infelizmente, eles são reconhecidos. Não é o ideal. A lei de 8987, ela inclusive contratualiza as permissões. Então, assim, na medida em que há um contrato de longo prazo, ainda que precário e não legítimo, existe um regramento do direito administrativo regulatório relacionado à expropriação e ao sacrifício de direitos. Então, vai ser mais difícil, mas a gente não vai ter como fugir, né? Eu até falo isso no meu livro sobre expropriações regulatórias, que é mais ou menos quando ocorre a expropriação do privado sem ser a desapropriação tradicional. É um tema difícil, mas eu acho que a gente vai ter que enfrentar até por conta dessa decisão do STJ em relação aos ônibus. Bom, me lembrei do verificador independente. Eu concordo que o verificador independente ele deveria ser uma medida residual, deveria ser deferente, sim, à regulação, mas ainda existem muitos casos em que o poder concedente é a agência reguladora. Então, nesse caso, eu defenderia, sim, a existência de um verificador independente externo. Mas, quando há uma regulação eficiente, equidistante, que não seja a parte contratual, eu concordo plenamente com você de que isso seria desnecessário, seria uma sobre-regulação. Né? E eu tenho para mim que não só o verificador independente, como o Poder Judiciário, como os tribunais de contas, eles devem deferência às decisões técnicas das agências reguladoras. Eu acho que o verificador independente ele surgiu no momento de confusão institucional, que em muitos modelos regulatórios, as agências reguladoras acabaram ficando numa função contratual, numa função de fiscalizador, e aí
subverter o sistema, mas em sendo aplicado o modelo tradicional de regulação equidistante, fiscalização do contrato, sem influências políticas partidárias, com nomeações técnicas, é o futuro, né? As agências reguladoras, a maior parte delas já é assim, eu me arrisco a dizer. A nova lei de agências reguladoras vai nesse caminho. Então, assim, eu vejo que o futuro do Brasil é o desenvolvimento ainda mais da função regulatória. E aí, sim, esse verificador independente seria absolutamente desnecessário. Eu concordo com você plenamente. Sem título, verificador independente, reequilíbrio. Qual foi a pergunta do reequilíbrio que eu esqueci? Se você tem algum exemplo de reequilíbrio parcial. Ah, sim. Eu acho que para mim, o equilíbrio parcial que a gente tem no Brasil é o fluxo de caixa marginal. Eu acho que esse é um exemplo que foi referendado pelo Tribunal de Contas da União, tem diversas agências reguladoras que disciplinam isso. Se há uma metodologia de fluxo de caixa marginal para novos investimentos, por que não usar um fluxo de marginal da pandemia? Ah, mas quanto tempo vai durar? Isso eu não sei. Isso aí vai ser para vocês, técnicos, fazerem contas, provisionar o tempo de impacto, pelo menos uma estimativa. Agora, se você, no âmbito de uma concessão que é por si só mutável e incompleta, você admite que na realização de novos investimentos você faça um reequilíbrio parcial, apartado, o fluxo de caixa marginal, eu acho que nós estamos um caminho bem adiantado para esse fluxo de caixa marginal da pandemia. E aí depois esse fluxo de caixa marginal da pandemia, aí ele volta a integrar o fluxo total do contrato. Eu acho que graças à regulação vocês já avançaram muito, sobretudo as agências reguladoras, em disciplinar todas as formas e as nuances da metodologia de fluxo de caixa marginal. Então eu acho que seria por aí. A minha sugestão seria, de repente, a edição de normas regulatórias, estabelecendo metodologias de fluxo de caixa marginal para dar conta dos efeitos da pandemia naquele período de tempo, no qual fossem também admitidas previsões cautelares para que o serviço não fosse interrompido. E que isso tudo seria depois redirecionado para o ciclo de reequilíbrio do contrato, revisão ordinária, eventual revisão extraordinária, entendeu? Eu acho que é uma sugestão. Mas eu não queria ser regulador nessa época, não. Melhor coisa que você faz. Eu estou aqui dando opinião, mas olha, é difícil. Não é fácil não, viu? Não é fácil não. É o último mas, ponto. Carlos, faltou alguma? Sobre a questão do acordo, né? A história do acordo do artigo 26 da LINDB. Né? Eu acho que o acordo do 26 da LINDB... Né? Então, eu acho que o acordo... Foi muito discutido antes do 26 a possibilidade de acordo substitutivo sancionador, vocês lembram, né? A gente tinha que usar a lei de ação popular, depois vieram as normas das agências reguladoras permitidas. Eu acho que no Rio não tem ainda norma de acordo substitutivo. Pelo menos no transporte não tem. Tem, Flavínia, na tua agência, acordo substitutivo? Não, ainda não. Pois é, então, aqui no Rio a gente não tem, então a gente vai precisar usar a LINDB. O que eu acho? A LINDB ela pode servir para o acordo entre o poder concedente, eu penso, e o concessionário. É como se fosse a função de mediadora da agência. A agência ela tem a função normativa, judicante, né, que é de mediar os conflitos. Então, da mesma forma que eu poderia entrar na agência na qual a Flavínia é procuradora e pedir uma mediação, eu quero uma mediação com poder concedente. Isso tem na lei de criação da AGENES, tem na lei de criação da AGETRANS. E agora, mais do que essa função mediadora, eu posso usar a LINDB. Então, o acordo seria para que a agência fomentasse a forceps, que poder concedente e concessionário chegasse a um consenso, porque o que acontece é o seguinte, o que não pode cair no colo da agência é a interrupção do serviço. Isso. De outro lado, a agência não pode obrigar o poder concedente a reequilibrar da forma que ela entende melhor. Então, na minha opinião, né, qual é a função da agência com base no 26? Instituir o acordo. Vamos abrir uma câmara de negociação. Eu, como regulador, estou preocupado com a continuidade do serviço público. Vocês se entendam.
A minha sugestão da aplicação do 26 é essa. Beleza, muito obrigado. Devolvo a palavra para a Flavine, que nós temos umas perguntas no chat aqui, né, Flavine? Eu que agradeço. Em virtude do horário... Peraí, o meu tá ligado. Né, todo mundo? Tá. Em virtude do nosso horário, temos mais 10 minutinhos, eu anotei aqui duas perguntas bastante interessantes. Uma é do Tiago Alves, no regulador também, da Ares. Ele pergunta o seguinte: dentro dessas considerações da teoria da regulação responsiva, qual é o limite entre a possibilidade do estímulo à cooperação por parte do concessionário e o dever do regulador de aplicar de fato a sanção regulatória? Pergunta. Quer responder? Pode ser. Não, se eu puder responder, senão depois eu esqueço. Tá. Então, Tiago, né? Tiago, obrigado pela pergunta. Eu acho que o direito administrativo brasileiro ele foi construído, até pela origem francesa, de uma forma muito autoritária, né? Sempre se entendeu que o poder extroverso, as cláusulas exorbitantes seriam uma obrigação do poder público. Punir não é uma obrigação. Punir não é a função primordial da regulação. A regulação ela serve justamente para ponderar todos os interesses enredados envolvidos no setor, ou seja, os interesses de Estado, os interesses de governo, os interesses dos usuários, os interesses dos concessionários, e dar uma resolução ótima. Então, é da essência da regulação, não a punição, mas um processo permeado pela consensualidade e ponderação de interesses. Então, sobretudo na regulação, eu não acho que há um dever de punir. Eu acho que a punição ela faz parte do ciclo regulatório. A agência, o poder público, o poder concedente, o legislador, estabelece a política pública. Em lei, por exemplo, lei quadro, deslegaliza a matéria para regulação. A regulação implementa isso tecnicamente, normatizando a matéria. Depois fiscaliza o cumprimento dessa obrigação. E, por fim, se essa obrigação não for cumprida, penaliza. Então, existe um ciclo regulatório no qual a sanção ela não tem, isso é um vício do direito administrativo francês, a proeminência. O regulador ele não foi feito para punir. Portanto, eu tenho para mim que não é o regulador não se despe da competência de punir. Ao contrário, ele introduz um aspecto de regulação responsiva para melhor punir. Então, na forma que ele tem de melhor punir, aí sim ele vai atender uma pauta regulatória, a pauta regulatória setorial. Por quê? É inconcebível uma pauta regulatória setorial ou de tribunais de conta com os fins arrecadatórios. A multa ela não serve para fins arrecadatórios, ela serve para instruir uma política regulatória. Então, eu acho que, na verdade, não é que a agência ela se demita de um dever de punir. Ela estabelece uma regulação por intermédio da qual ela pode punir de forma mais eficiente. E isso aí tem tudo a ver com regulação. Essa é a minha opinião sobre a função sancionadora, sobretudo, isso na administração pública em geral, mas com mais ênfase na regulação, porque a regulação ela é justamente um processo de equilíbrio sistêmico. Vocês fazem consultas públicas, vocês escutam a sociedade, vocês tomam decisões totalmente permeadas pelo consenso e insuladas de participação política. Então, a regulação, eu sou fã, né? Então, sou suspeito para falar, mas a regulação ela é a melhor parte do direito administrativo. Doutor Rafael, além dos infinitos elogios aqui, né, no nosso debate, muito elogio, né? Eu gostaria até de parar e ler um por um, mas vai ser impossível, em virtude da hora. Agradeço, uma honra. Os nossos reguladores, há uma pergunta, eles estão querendo saber se o material da sua apresentação você vai poder disponibilizar para nós da BAR. Seria tão importante aí. Claro, com certeza. Material, manda um artigo, se vocês quiserem. Eu estou escrevendo outras coisas também aí, porque, volto a dizer, né?
assim como vocês, eu estou estudando. Né? E a humildade é sempre você dizer o seguinte: o que você está fazendo? Estudando. O que você sabe? Nada. Então, estamos aprendendo e investigando possibilidades, entendeu? Então, assim, a próxima palestra que eu der sobre isso, eu já vou pensar em outra coisa. E a gente vai trocando ideia. Eu acho que o importante é a gente tentar sentar e colaborar para que a gente possa construir novas soluções. Aplicar o direito administrativo antigo não vai resolver. Eu estou à disposição não só para isso, como para fornecer a apresentação, textos e o que vocês acharem aí necessário. Agradeço. Tem a última pergunta, posso? Claro, à disposição. Para a gente encerrar, eu devolver a palavra ao nosso doutor Dalto. O Rodrigo da Ares. A Ares está que tá! Gostando de ver a participação da Ares aqui. O Rodrigo da Ares coloca o seguinte: considerando o argumento de que o fenômeno da pandemia provoca efeitos danosos, né? Como foi bem falado, jamais visto também as condições de garantia do poder concedente, inclusive a sua possibilidade de assumir os riscos alocados, como o doutor Rafael muito bem falou, ele indaga: quais seriam os instrumentos para verificar e apresentar objetivamente esse desequilíbrio do ente público? Eu acho até que isso já foi bem abordado, mas se você quiser deixar aqui uma... Thiago? Foi o Thiago que perguntou? Não, Rodrigo. Rodrigo, obrigado pela pergunta. Bom, o que eu acho? Assim, eu acho que pleitos de reequilíbrio genéricos, dizendo que teoria da imprevisão é força maior e é risco do poder concedente, vão ser todos indeferidos pela Flavínia. Ela vai dizer que não me venha com churumelas. Então, o que eu acho? Eu acho que o pleito ele vai ter que diagnosticar, primeiro, a quem foi atribuído o risco da teoria da imprevisão, comprovar o dia 1 dos efeitos do reequilíbrio, os impactos até agora produzidos, submeter a área técnica das agências para que as áreas técnicas possam aferir a veracidade dos dados informados pelo concessionário, e a partir daí tentar, e aí eu acho que vai ser um esforço que todos nós vamos ter que fazer, provisionar pelo menos até dezembro, vai. Dezembro pode ser um prazo razoável para a gente provisionar perdas e estabelecer um limite das perdas imediatas e do valor necessário à continuidade do serviço público. Eu acho que esse era o pleito que eu faria. Né? Ou seja, olha, existe um impacto do dia tal e até agora o impacto é X no fluxo da demanda. Isso é fato. Tenho estudos técnicos contratados por uma assessoria que eu quero submeter aos técnicos da agência. Bom, os técnicos da agência concordam com esses impactos. Portanto, eu preciso de providências emergenciais. Aí, o que eu faria? A agência notificaria o poder concedente. Poder concedente, a concessão X está com impacto X e se ela não receber X milhões, o serviço vai parar em X tempo. Reequilibra esse contrato. Poder concedente vai adotar uma das metodologias que ele achar possível. Eu dei várias ideias, mas é um momento difícil. E aí depois o que a agência vai aferir? Esse reequilíbrio adotado à luz de todo o contrato. Ou seja, ele foi compatível com todo o crivo de reequilíbrio do contrato de concessão? Seria um processo, eu acho que é um processo faseado. Os pleitos de revisão extraordinária tradicionais não vão dar conta disso. Nós vamos precisar de medida liminar, nós vamos precisar de fluxo de caixa marginal. Porque, por exemplo, se eu entrar com um pedido de revisão extraordinária para a Flavínia, até acabar a revisão extraordinária, a concessão quebrou. Verdade. Ainda que a agência entenda que houve o prejuízo, que o risco era do poder concedente, a situação é muito diferente. Eu preciso de medidas emergenciais e o reequilíbrio ser apurado a posteriori. E o concessionário ser punido, obviamente, se apresentar dados incorretos e adotar uma postura oportunista. Eu acho que nós vamos ter que construir todos juntos, todas as nossas cabeças aqui pensando, novos modelos de reequilíbrio econômico-financeiro. Atos administrativos compostos, sabe? Que a gente aprendeu na faculdade do direito administrativo. Um da agência reconhecendo, um do poder reequilibrando, depois volta para o reequilíbrio. O que não pode é o serviço parar. Excelente. Muito bom. Passa agora a palavra ao doutor Dalto. Doutor não, que ele briga comigo. Dalto. Tá vendo? Retifiquei. Bom, professor Rafael Veras, muitíssimo obrigado por
compartilhar conosco seus conhecimentos, suas informações, um tema muito bem atualíssimo, né? Está bem uma questão envolvendo todas as reguladoras, não tem quem não vai estar com esse problema. Não vou falar amanhã, mas na semana que vem, provavelmente. Espero que a pandemia acabe logo. Bom, vamos encerrando, então. Estamos aí em cima da hora, meio-dia. Estamos encerrando esse primeiro bloco da nossa CTG GCS. Vamos aí agradecer mais uma vez ao professor e também a todos vocês que participaram desse primeiro bloco. A gente volta, então, a partir das 14 horas. Lembrando que teremos ainda o doutor Fábio Medina Osório falando sobre infrações e sanções administrativas no ambiente regulatório, né, na ambiência regulatória. E também o doutor Jefferson Carvalho falando sobre certificações de compliance e infraestrutura e sua contribuição às agências reguladoras. Então, gostaria de contar com vocês também a partir das 14 horas, só para registrar, temos mais de 120 participantes nesse momento, um sucesso, né? A gente está com um público muito bacana, e não só a quantidade, mas a qualificação de todos aqui, e pedir mais uma vez aí por solicitação da Secretaria da ABAR, alterem seus nomes, o nome completo e o nome da agência reguladora, que é para fins aí, então, da lista de presença e registro de todos, ok? Então, não havendo mais perguntas, mais uma vez, obrigado a todos, obrigado, professor, obrigado, Fabinho e Carlos. E cadê o Fernando? Fernando já, esse também é ausente. E ao nosso anfitrião, vice-presidente Fábio Alho, agradecemos a todos aí e à tarde retomamos, ok? Obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Parabéns aí, professor. Obrigado, gente. Estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Até a tarde, às 14 horas. Contamos com todos. Fábio, não esqueça, hein? Horário de Brasília, não é de Manaus, hein? Valeu, meu irmão. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.